irá à Terra. Hoje, o Apophis tem uma chance em 45 mil de causar um impacto mortal em 2036. Mesmo assim, os cientistas estão preocupados. Uma coisa é saber que existe talvez uma chance em 45 mil de que ele atinja a Terra. Mas queremos saber se é uma chance em 100 ou uma chance em 10. Qual é a real probabilidade de que ele atinja a Terra? Para Schweikart, devemos ver o Apophis como qualquer outra catástrofe natural. Ele já localizou até onde o asteroide pode cair. Temos a data, o horário do impacto e a inclinação orbital. E podemos traçar um mapa. O que esse mapa mostra é aquilo que chamei de rota de risco, que atravessa todo o planeta. Olhei e vi uma grande probabilidade de impacto e disse: opa, onde pode ocorrer a colisão? Segundo Schweikart, o Apophis pode cair em qualquer ponto ao longo da rota de risco, que começa na Sibéria, atravessa o Oceano Pacífico, perto da Califórnia, cruza a América Central e termina no Oeste Africano. Schweikart propõe um sombrio cenário para a colisão. O asteroide pode pousar no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, com força de mais de 1 milhão de megatons de TNT. Tal impacto criaria uma cratera de 8 quilômetros de largura e quase 3 mil metros de profundidade, provocando tsunamis. Ondas de 15 metros de altura castigariam a costa, causando um número inimaginável de mortes. Um asteroide de 300 metros de diâmetro, se caísse no oceano, não seria nada agradável. Os prejuízos seriam de centenas de bilhões de dólares, se isso acontecesse. Os cientistas desenvolvem tecnologias para evitar esse choque cósmico. Uma das ideias é explodir o asteroide. Mas alguns acham que isso agravaria o problema, pois vários pedaços do asteroide viriam em nossa direção. Por isso, Schweikart sugere mudar a órbita dos asteroides que podem colidir com a Terra. O que precisamos fazer é mudar a órbita dos asteroides muito ligeiramente. Mudar a velocidade deles em 10 milionésimos de milha por hora para que não atinjam a Terra. Colegas do ex-astronauta criaram o projeto de uma espaçonave capaz de desviar asteroides, especialmente o Apophis, que seriam afastados da Terra. Mas em vez de laçar a rocha como um touro em um rodeio, a nave voará diante dela e usará a gravidade para rebocá-la. Se a nave ficar em frente a um asteroide por bastante tempo e pairar perto dele, mas sem tocá-lo, ele ganhará velocidade. Se ela parar atrás dele enquanto se move, ele vai perder um pouco de velocidade. Podemos mudar a órbita de um asteroide se soubermos dele com bastante antecedência. Uma sonda espacial já aterrissou em um asteroide no passado. Mas um desafio maior será lançar uma missão tripulada. Após pousar na rocha, os astronautas poderão instalar um transponder para rastreá-la. Uma missão robótica é capaz de pousar no asteroide, colher e trazer amostras. Isso não é muito difícil. Mas a vantagem da missão tripulada é poder agir sobre áreas interessantes na superfície do asteroide. Pode ir a vários pontos diferentes sem necessidade de navegação remota. Na Nicarágua. Schweikart insiste que devemos permanecer em alerta quanto ao asteroide Apophis e já obteve resultados.
A ONU planeja redigir um tratado que definirá os responsáveis por desviar asteroides perigosos. Será um crime se formos irresponsáveis a ponto de saber que vai acontecer e não fazer nada a respeito. Mas asteroides e cometas não são as únicas ameaças espaciais. A Terra já teve altos e já teve baixos. Não sabemos o que nos espera na próxima curva e pode ser mortal. Em galáxias distantes, invasores cósmicos se preparam para destruir a vida em nosso planeta. 3 vezes por dia, um estranho clarão pulsa no céu, centenas de vezes mais potente do que todo o armamento nuclear mundial. Mas não é um artefato humano. Se um deles se aproximar demais da Terra, poderá ser o fim da vida no planeta. A maioria dos habitantes da Terra ignora os perigos que rondam o espaço, mas a lista é extensa. Imagine isto. Em nossa galáxia, a Via Láctea, uma imensa estrela explode, enviando uma carga letal de energia ao nosso planeta. É uma explosão de raios gama, a maior a sacudir o universo desde o Big Bang. Nas cidades e no campo, ninguém imagina a tragédia que está para acontecer. Então, ela nos atinge. Seria equivalente a estar a 1,5 km de Hiroshima em qualquer lugar da Terra. A violenta radiação cozinha a atmosfera. Nada mais resta da camada de ozônio. Em todo o hemisfério, seres humanos morrem queimados pela radiação, 100 vezes maior do que a dose fatal. Com o fim da camada de ozônio, as temperaturas sobem no mundo todo, causando ciclones, tsunamis e furacões. Quase todas as formas de vida sobre a Terra e a água são incineradas. Isso parece ficção científica, mas pode acontecer se uma explosão de raios gama a 100 anos-luz de distância atingir a Terra. As explosões de raios gama são as mais brilhantes do universo, porque mesmo distantes, têm muito brilho e devem conter uma enorme quantidade de energia equivalente à que o Sol emitirá em 10 bilhões de anos de existência. Quando era estudante, Stan Wolseley adorava experimentos que explodiam. Agora, o trabalho desse astrofísico vai muito além disso. Ele é um dos detetives que tentam desvendar os mistérios das explosões de raios gama. Sabemos que há muitos planetas e estrelas no cosmos. Então, muitas civilizações podem ter sido destruídas por explosões de raios gama. Essa peculiar forma de radiação foi notada pela primeira vez na década de 60. No começo, os astrônomos acreditavam que as explosões de raios gama ocorressem em nossa galáxia, a Via Láctea, devido a seu intenso brilho. Um dos motivos era que, se estivessem fora da galáxia, a energia seria inacreditável. Mas, na época, mesmo os mais potentes telescópios não podiam descobrir a localização e a distância das explosões, porque duravam poucos segundos e depois desapareciam. Os astrônomos, porém, se perguntaram onde estaria seu rastro de luz, já que explosões cósmicas deixam resíduos luminosos que podem durar dias ou semanas. No final da década de 90, satélites com aparelhos avançados e detectores de raio-x, enfim, captaram o brilho das explosões de raios gama.
Ficou claro que as explosões de raios gama eram cosmológicas, vinham de fora da nossa galáxia a milhões e bilhões de anos-luz de distância. Então, a energia realmente devia ser astronômica. Para ter uma ideia do brilho da explosão de raios gama, podemos comparar o brilho do Sol com este pequeno diodo e o brilho das explosões de raios gama com a luz intensa do holofote que está atrás de mim. É incrivelmente forte, mas nessa comparação, o holofote não é bastante brilhante para representar as explosões de raios gama. De fato, uma comparação correta exigiria 100 bilhões de holofotes. A explosão de raios gama equivale ao brilho de 1 milhão de trilhões de sóis. Essas gigantescas explosões podem dizimar a Terra. Mas qual é a origem delas? Estamos convencidos de que as explosões de raios gama provêm da morte de uma estrela gigantesca com no mínimo 10 vezes a massa do Sol. E essas estrelas são muito raras. Woolsey criou um revolucionário modelo de como as explosões de raios gama se formam. Quando morre, uma estrela de massa gigantesca colapsa em um buraco negro. Os buracos negros são criados quando um conjunto de matéria atinge uma densidade tão alta que nem a luz pode escapar. Mas Woolsey acha que parte da estrela resiste a ser sugada para o centro do buraco negro. Por isso, um disco de matéria girando a alta velocidade se forma ao seu redor. Em segundos, jatos de plasma partem dos polos rotacionais. São raios de energia que liberam perigosos raios gama no espaço. Imagine espremer uma fruta ou outro tipo de objeto esférico em um lugar muito apertado. Vai espirrar para fora. Nesse caso, isso se deu muito rápido. Era uma imensa quantidade de massa. Ao mesmo tempo em que os raios gama são ejetados, a estrela em colapso explode ou se torna uma supernova. As explosões de raios gama são tão brilhantes porque tomam uma quantidade imensa de energia e a concentram em uma região pequena do espaço. Para cada 300 explosões de raios gama, só uma está em nossa direção. Então, só vemos uma em cada 300. Mesmo que uma explosão de raios gama ocorra não a 100, mas a 1000 anos-luz de distância, a Terra ainda poderá enfrentar o apocalipse. Se uma explosão de raios gama acontecer a 1000 anos-luz da Terra, seria 500 vezes mais brilhante que o Sol emitindo raios gama. A energia enviada para a Terra seria de 100 mil megatons de explosões nucleares. O ozônio seria destruído. Ocorreria chuva ácida, queimaduras nucleares, incineração da vegetação, algo parecido com o inverno nuclear. Poderia haver extinção global de muitas espécies. Seria bom estar do outro lado do planeta, pois os raios gama não penetram a Terra. Quem estiver do outro lado não será queimado. Mas os efeitos da ausência do ozônio e da mudança da composição atmosférica chegariam ao outro lado e seriam sentidos. Estatisticamente, essa situação horripilante tem 1% de chance de acontecer em toda a existência da Terra. Mas, ainda que remota, essa probabilidade assusta. Se o raio atingir você, vai ser péssimo. Se acontecer na galáxia e o raio vier na sua direção, esconda-se em uma caverna. É uma radiação muito alta. É uma energia capaz de decompor suas moléculas. É melhor você não estar aqui quando isso acontecer. Ainda não existem medidas para nos proteger de explosões de raios gama se ocorrerem perto da Terra. Como viajam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, quando detectadas, já terão atingido o planeta.
As explosões de raios gama podem ser um risco para a Terra e para tudo que estiver ao alcance delas. Mas, como vimos, são muito incomuns. Outras coisas no céu e na Terra são muito mais perigosas. Cataclismos estão sempre irrompendo em algum lugar do universo. E algum dia, um deles extinguirá a Terra. Nossas voltas em torno do Sol são calmas, como a dessa roda gigante. Se nada atrapalhar, continuaremos assim por milhões de anos. Mas, cedo ou tarde, essa tranquilidade terá fim. Só não sabemos quando. Por ironia, a morte do planeta provavelmente será causada pela mesma entidade que permite a vida. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, goza de um ambiente acolhedor. Há mais de 4 bilhões de anos é alimentada e aquecida pelo Sol, seu aliado. Mas no futuro, essa fonte de luz se tornará sua inimiga. O Sol e a Terra têm uma relação muito especial. A Terra tem uma determinada temperatura e tamanho, tem vida, oceanos, e tudo depende do Sol. O Sol está na raiz da existência da vida na Terra e também estará na raiz de sua extinção. A relação da Terra com o Sol se tornará destrutiva quando a estrela realmente esquentar. O Sol esquenta porque transforma hidrogênio em hélio. 4 átomos de hidrogênio se tornam um átomo de hélio. Então, menos partículas se movem dentro do Sol. E devido a esse processo, o Sol precisa se tornar mais quente para se sustentar. Quando o núcleo do Sol se aquecer mais, sua região externa crescerá e ficará vermelha. Quando acendemos uma fogueira, colocamos muita lenha e o fogo vai crescendo até que a madeira queima e tudo desaba, causando uma explosão de fagulhas e um clarão maior. De certo modo, é assim com o Sol. Ele queima hidrogênio e o transforma em hélio. O hélio corresponderia às cinzas, digamos. Então, quando o Sol se contrai o suficiente, as cinzas reacendem, o hélio se transforma em carbono e é aí que o calor aumenta mesmo. Então o Sol se tornará um gigante vermelho e consumirá a maioria das formas de vida na Terra. O Sol se tornará um gigante vermelho com 30 vezes seu tamanho. A superfície do Sol ultrapassará a órbita de Mercúrio. Sua luminosidade aumentará 1000 vezes. A Terra esquentará tanto que a crosta externa, as rochas, tudo que é sólido, derreterá. O planeta todo será uma fulgurante bola de lava. O Sol fritará os planetas internos. E mesmo que o Sol se torne vermelho e mais frio, a Terra ficará muito mais quente. Vai ficar parecida com cinzas, com restos de carvão, e será prejudicial para a vida. E a transformação prosseguirá. Depois de se tornar um gigante vermelho, o Sol irá se contrair até se tornar uma anã branca. O Sol, que era enorme, de repente se torna um Sol pequeno e extremamente denso. Fica do tamanho da Terra, no centro do sistema solar, muito mais fraco do que antes, e tudo vai resfriar. O Sol não gerará mais energia e também começará a resfriar. O destino final do sistema solar será esfriar até congelar. Os seres humanos provavelmente terão se mudado para outro planeta ou se extinguido antes que a Terra vire uma bola de neve. Todavia, o Sol pode ressecar nosso planeta muito antes. Se o Sol não nos afetar como gigante vermelho, pode nos atingir antes, esquentando a ponto de causar a evaporação dos oceanos. A água é um componente essencial para a vida.
Se a Terra perder toda a água, será mais um motivo para a extinção da vida no planeta e também seria culpa do Sol. Mas a Terra pode conseguir o adiamento da sentença. Quando o Sol crescer, também começará a perder massa muito mais rapidamente do que agora. É claro que, com menos massa, terá menos domínio sobre a Terra e a Terra se afastará para uma órbita maior. Então, será uma corrida entre o Sol, maior e mais quente, e a Terra, tentando se afastar cada vez mais do calor. Mesmo que nosso planeta consiga evitar ser cozido ou congelado pelo Sol, seu futuro continuará sombrio. Este lugar é cheio de aventuras. Brinquedos que dão frio na barriga, que colidem, assustam. É como a Terra girando em torno do Sol. Mas quando a Terra for atingida e começar a se desintegrar, a diversão vai acabar. Não sei o que significa o fim do universo, porque eu gosto do tempo. Vivo nele e é difícil imaginar o fim do tempo. Hoje, os cientistas aceitam nosso inevitável destino. Num futuro distante, a Terra e todo o universo enfrentarão o derradeiro monstro cósmico. Ninguém desconfia que o inimigo mais letal da Terra se esconde nas estrelas. Mas no futuro, e sem aviso, esse anjo cósmico da morte desencadeará o Armagedon. Esse sinistro vilão distenderá o universo. Galáxias irão se dividir. Estrelas e planetas serão feitos em pedaços. Esse evento apocalíptico está sendo chamado de Big Rip, ou Grande Ruptura. E quando começar, todos os átomos e núcleos do universo serão destruídos. O Big Rip é o fim do universo. Não será como sair no fim de uma festa pensando no que fazer amanhã. Será o apagar de todas as luzes e o universo apenas terminará. Os físicos Robert Caldwell e Mark Kamionkowski propuseram a noção do Big Rip, uma sinistra hipótese sobre o fim do universo. Achávamos que o universo chegaria ao ponto máximo de expansão. O Big Rip é a ideia de que a expansão iria continuar, se acelerar e ainda destruir tudo nesse processo. Caldwell e Kamionkowski calcularam que o universo está se expandindo a um ritmo alarmante e que algo está sugando tudo para fora como um vácuo. Agora, esses jovens cientistas estão em busca desse assassino cósmico. E acham que um estranho fenômeno chamado energia escura pode ser o culpado. Entender o que é a energia escura é a principal meta dos cosmólogos hoje. Trata-se de uma energia escura, logo não podemos vê-la. Sentimos o que é, percebemos seus efeitos no comportamento gravitacional do universo. Pode haver energia escura nesta sala sob a cadeira. Só ao estudar suas propriedades em escala cosmológica, a bilhões de anos-luz de distância, vemos os efeitos cumulativos da energia escura. Ela faz os objetos se afastar uns dos outros e contribui para a expansão acelerada do universo. Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio Hubble, descobriu que o universo estava se expandindo na década de 20.
Mas apenas em 1998, uma equipe de cientistas constatou que essa expansão se dá de modo descontrolado. Uma boa analogia é imaginar o universo, o espaço tridimensional, como o balão de borracha que vou encher. Vou soprar o balão para demonstrar os efeitos da expansão do universo. O balão, ao aumentar, representa a expansão das galáxias. Isto é uma galáxia, isto é outra. Onde está a nossa galáxia? Estamos aqui. Certo, quando o universo se expande, as galáxias se afastam de nós. Na expansão comum, as galáxias permanecem do mesmo tamanho. Mas na expansão superacelerada, as galáxias também se expandem. É o que está acontecendo. Se eu pudesse soprar rápido o bastante para representar o Big Rip, o balão explodiria. O espaço-tempo não suportaria e chegaria ao fim. Como não dá, vamos furar o balão. Isto é o Big Rip. Segundo Caldwell e Kamiankowski, o universo não sobreviverá ao Big Rip. E eles já fazem a contagem regressiva até esse evento apocalíptico. O Big Rip entra em ação desmontando o universo camada por camada, de fora para dentro, das escalas maiores para as menores. Leva 1 bilhão de anos para separar cúmulos de galáxias e centenas de milhões de anos para separar as galáxias em si. Até chegar ao sistema solar, são centenas de milhares de anos. Mas, para destruir a Terra em si, levaria menos de 1 hora. É interessante imaginar como seria. Se eu estivesse em uma cápsula espacial assistindo, veria uma parede de escuridão vindo em nossa direção. Não conseguiria mais ver as estrelas. Camada por camada da Terra, todas seriam removidas e ejetadas. Todas as moléculas que nos compõem seriam separadas e destruídas. E todos os átomos que formam nosso corpo voariam para o infinito em um período muito curto de tempo. Felizmente, a humanidade não precisa perder o sono por causa do Big Rip. Caldwell e Kamiankowski calculam que ele chegará ao ápice daqui a 50 bilhões de anos, quando o universo tiver o triplo da idade atual. Agora tentamos descobrir se é isso mesmo que vai ocorrer e montar a cena de ficção científica, imaginando o que pode acontecer conosco. As ameaças do espaço são reais. Algumas podem nos atingir amanhã, outras no futuro distante. Mas uma coisa é certa. Um dia, a Terra e provavelmente todo o universo serão definitivamente extintos. É só uma questão de tempo. Às vezes é bom lembrar como nossa vida é frágil aqui na Terra. Talvez não continuemos aqui para sempre. E talvez haja esperança, mas tudo indica que o universo simplesmente acabará. É ao mesmo tempo poderosa e frágil. A humanidade busca canalizar sua força e escapar de seus limites. Olha isso! É isso que os astronautas sentem! Ela cria e destrói as estrelas, os planetas, as galáxias e dirige sua montanha-russa cósmica. É amiga e inimiga. Sem ela, a vida como a conhecemos terminaria. A Terra literalmente explodiria. É a força magnífica e misteriosa que governa o universo. A gravidade.
universo. Gravidade. A gravidade é a força mais dominante do universo. Age em escalas monumentais e diminutas, em atividades rotineiras e extremas. É usada pelos surfistas. Quando você surfa, desce pela frente da onda e usa a força da gravidade para continuar. É sua força de aceleração. A gravidade é seu acelerador. Os esquiadores também a utilizam. Praticantes de snowboard precisam dela para pousar. Age sobre tudo que tem massa, inclusive nós, 24 horas por dia, mesmo quando estamos dormindo ou de pé. A gravidade na Terra sempre está nos acelerando em direção ao centro da Terra a 10 metros por segundo quadrado. Num parque de diversões, a gravidade é a força que move as montanhas russas, causando muitos gritos. A gravidade na Terra nos puxa para baixo. E por isso nós vamos descer muito rápido. Todos os objetos com massa ou energia, partículas, pessoas, planetas, estrelas e galáxias produzem gravidade. Onipotente e onipresente, a gravidade atrai, governa, distorce, molda, cria e absorve toda a matéria e massa no universo. Ela é absoluta, age sobre tudo através de distâncias extremamente grandes e nada escapa da sua ação. É a gravidade que mantém o sistema solar unido. A força da gravidade é aquilo que nos segura no planeta e nos impede de sair voando. É a cola cósmica que liga toda a matéria do universo. Imagine pegar 2 dados e colocá-los perfeitamente em repouso no meio do espaço e separá-los por 1 centímetro. Depois de cerca de 1 hora, você verá que os 2 dados se aproximaram lentamente e se tocaram. A gravidade criou nosso mundo. O Sol se formou a partir de uma vasta nuvem de gás que se contraiu gravitacionalmente. Do mesmo modo, a Terra se formou através da atração gravitacional de pequenas partículas, que aos poucos formou um objeto cada vez maior. Quando se trata da força de atração gravitacional, a massa e a distância importam. Depende da massa de cada objeto, da quantidade de matéria de cada objeto. É proporcional ao produto das 2 massas. Em outras palavras, quanto maior o objeto, mais forte sua atração sobre outros. Mas isso não é tudo. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, se você dobrar a distância entre 2 objetos, a atração é apenas 1/4 de sua força original. A força de atração gravitacional faz com que o movimento de toda a matéria do universo tenha uma direção. Existem galáxias inteiras em órbita em torno uma da outra. Aglomerados de galáxias orbitam em torno de seu centro comum de massa. Mas é o potencial prático de canalizar essa força contínua que fascina os cientistas há séculos. Foi Galileu Galilei, astrônomo do século XVII, o primeiro a reconhecer a existência da gravidade. Galileu Galilei descobriu que objetos com pesos diferentes caem à mesma velocidade. Esta é uma bola de aço muito pesada e esta é uma bola de ping-pong do mesmo tamanho. Se eu as soltar ao mesmo tempo, elas chegarão ao chão exatamente no mesmo tempo, porque caem à mesma velocidade. Para ilustrar a principal descoberta gravitacional de Galilei,
que todos os objetos, não importa sua massa, caem à mesma velocidade. Vamos andar na super rápida montanha-russa da Montanha Mágica de Six Flags, no sul da Califórnia. Esse parque de diversões será o palco de uma demonstração de queda livre. Mostrará o que acontece quando um vagão cheio de gente e uma bola de tênis caem de uma altura de 126 metros. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus! Ah! O vagão é lançado para o alto de uma torre de 41 andares a 160 km por hora e a gravidade os ajudará a ver um super-herói. Meu Deus! Eu vou soltar a bola bem agora, hein? Olha a bola, tá flutuando, tá flutuando! O vento levou a bola embora, mas foi bem legal. Esperamos que todos os objetos caiam juntos, independentemente da massa. Mas com o vento, o resultado nem sempre é perfeito. Tá bom. Meu Deus! No alto da montanha-russa, quando o movimento ascendente para, a gravidade assume e a queda livre começa. Olha só! Agora eu vou soltar a bola! Ela vai flutuar! Tá flutuando! Tá flutuando! Olha só! Eu vou soltar a bola agora! Atenção! E então, por poucos segundos, os caçadores de emoções sentem-se sem peso, como se estivessem livres da gravidade, ou em gravidade zero. Foi maravilhoso! Isso é muito legal. Ela flutuou perfeitamente. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou tentar soltar a bola agora, atenção! Mas a gravidade zero é só uma ilusão. Na verdade, a gravidade comanda esse brinquedo. É a força que puxa o vagão, as pessoas e a bola de tênis, que, indiferente de sua massa, volta à Terra na mesma velocidade. É um brinquedo fantástico. A sensação de estar caindo é incrível. Mas o melhor é soltar a bola e vê-la flutuando à minha frente. Ela está caindo, eu sei que está caindo, mas eu estou caindo na mesma velocidade. Não importa o tamanho dos objetos, com a força da gravidade, eles caem à mesma velocidade. Graças a experimentos como esse, hoje sabemos que todos os objetos caem à mesma velocidade. Mas como lançar uma bola de canhão em órbita? Quando o famoso físico britânico Sir Isaac Newton viu a maçã cair, supostamente na sua cabeça, isso mudou o mundo. A maçã caiu da árvore. Ele olhou para cima e viu a Lua em órbita na Terra. E pensou, não só a maçã cai em direção à Terra, a Lua também. Mas será que a Lua realmente está caindo? Ao pensar num canhão e na trajetória de sua bola, Newton usou a matemática para desvendar um mistério cósmico. Publicou o resultado em seu livro Principia Mathematica em 1687. Isaac Newton tem um desenho famoso. Desenhou um planeta e uma montanha. Um projétil é lançado da montanha e cai um pouco. Com mais velocidade, ele avança um pouco mais. Você pode aumentar a força o quanto quiser. E ele avançou 80, 160 quilômetros antes de cair. Com mais pólvora e o ângulo de fogo correto, uma bola de canhão pode ser mais veloz e chegar mais longe. Mas, inevitavelmente, a gravidade acaba vencendo e puxando a bola de volta para a Terra. A Terra é redonda e não plana. E Newton concluiu que, se fosse disparada a uma velocidade suficiente,
a bala de canhão entraria em órbita. Newton calculou que, para isso acontecer, a bala teria que ser disparada do canhão a 28.000 km/h. Começa a se curvar em torno da Terra e então deve haver uma velocidade na qual ela daria a volta completa na Terra, até bater na sua cabeça, sem nunca atingir a superfície da Terra. Se você se abaixar, vai continuar. E assim obtém-se uma órbita. Mas por que a Lua não cai sobre a Terra? A Lua também tem um movimento lateral. E para cada pouquinho que cai, também se move nessa direção. E a soma desses movimentos é a órbita em torno da Terra. Newton também compreendeu que a Terra está em queda livre em torno do Sol. Com a gravidade forjando o caminho, nosso planeta dá a volta pelo Sol como se fosse uma eterna montanha-russa cósmica. Newton desvendou o código da gravidade e os físicos ainda usam suas ideias para resolver todos os tipos de problemas, alguns mais estranhos do que outros. Por exemplo, o que aconteceria se uma pessoa tentasse atravessar um túnel de um lado a outro do planeta? Nesse caso hipotético, seria preciso andar por um túnel reto através da Terra, usando apenas a gravidade para impulsionar o viajante pelo chamado expresso da gravidade. Imagine pular dentro de um túnel. Inicialmente, a Terra está puxando para baixo. Você vai para o centro da Terra. Você acelera nessa direção. Mas ao passar pelo centro da Terra e começar a ir para o lado oposto, a gravidade da Terra tenta puxá-lo de volta. E aí, você desacelera. A gravidade tem um efeito de retardamento. Não há como sair pelo buraco do outro lado da Terra a uma velocidade tremenda e voltar para o espaço. Na verdade, você chegará à superfície da Terra em repouso completo. Chegará em 42 minutos. A gravidade leva 42 minutos para transportar alguém entre quaisquer cidades ligadas por um túnel reto. A viagem de Los Angeles a Paris leva 42 minutos. E se quiser ir de Los Angeles a Tóquio, também levaria 42 minutos. Não importa qual trajeto através da Terra, a viagem sempre levará 42 minutos. A matemática newtoniana explica por que é assim. Se ligarmos Los Angeles a Nova York, cavando um túnel, é claro que não desceria reto, mas formaria um ângulo. O ângulo desacelera a descida. Mas a distância também é menor, e se você fizer as equações, os dois efeitos se cancelam. E ainda assim, leva-se 42 minutos para chegar. Leva 42 minutos, não importa o trajeto. É muito bacana. Newton descobriu o que a gravidade faz. Mas foi preciso o gênio de Albert Einstein para entender por que fazia. Einstein entendeu que a gravidade é causada por objetos enormes, como estrelas e planetas, que literalmente curvam o espaço. Como uma imensa chapa de borracha, o espaço se curva quando objetos imensos se apoiam neles. De fato, Einstein propôs que o trajeto que os planetas traçam em torno das estrelas, suas órbitas, é resultado direto da curvatura do espaço. Ele disse que uma órbita é algo viajando em linha reta. Quando algo está em queda livre em direção a outro objeto, está se deslocando em linha reta no espaço-tempo. Porém, a curvatura do espaço-tempo curva o trajeto e forma uma órbita fechada. O espaço em si curva-se sobre si mesmo. Einstein fez essa revolucionária descoberta quando, na década de 10, percebeu que as órbitas das estrelas e planetas no cosmos observável agiam como a matemática de Newton previra. Exceto por um: Mercúrio, cuja órbita essencialmente oscila. Einstein descreveu a gravidade como uma curvatura no espaço-tempo. E a órbita de Mercúrio fica perfeita quando se leva isso em conta. Mercúrio não se move num espaço plano, mas se encurva em torno do Sol. Então a órbita é perfeita.
A curvatura do espaço age no nosso próprio sistema solar. A Terra segue o que acha ser uma trajetória reta, a distância mais curta entre dois pontos no espaço intrinsecamente curvo. Einstein determinou que a massa distorce não só o espaço, mas também o tempo. Einstein proclamou que os físicos não deveriam falar de espaço e tempo separadamente, mas do espaço-tempo como uma única coisa. É incômodo a primeira vez que ouvimos falar, mas pensando bem, é bastante óbvia. Quando marco um encontro com alguém, eu não digo nos vemos às 3 horas. Não basta. A outra pergunta vem depois, e a pergunta é: onde? Digo, nos vemos na sala 203. Quando? Sempre que cruzamos com a vida de alguém, acontece num momento e num lugar. A descoberta de Einstein de que o espaço é curvo e que o tempo e o espaço estão interligados, hoje é a definição de gravidade. Lançado o ônibus espacial Discovery. Desvendar os segredos da gravidade permitiu que a humanidade se libertasse da Terra e abriu caminho para a exploração espacial. Mas como os futuros astronautas no longo trajeto até Marte sobreviverão aos efeitos causados pela gravidade zero? A gravidade é nossa amiga e inimiga. É a força temível que impulsiona esquiadores montanha abaixo e os lança para o ar. Com bastante impulso, um praticante de snowboard sente, por um momento fugaz, que está livre da força da gravidade. Nós ficamos sem peso quando saltamos. O período de ausência de peso é determinado pela duração da trajetória. É uma função da velocidade. Então, o esportista que subir bastante pode obter 1 segundo, 2 até 3 segundos de ausência de peso. Mas no final, a gravidade vence. E o esportista que voa alto e entra em queda livre, como a bola disparada do canhão, acaba sendo puxado de volta para a Terra. O esportista entra em queda livre quando salta e cria uma trajetória. A bola de canhão também entra em queda livre. E a trajetória é determinada apenas pela velocidade e a força da gravidade. E o que acontece na aterrissagem é outra história. Mas e se o praticante de snowboard quisesse subir cada vez mais? E se quisesse superar a gravidade e se lançar para fora do planeta? Se quisesse deixar totalmente a Terra tem a velocidade de fuga. Ela é mágica, e se você a ultrapassar, escapará da Terra para sempre. E nunca voltará. A velocidade de fuga, ou a velocidade mínima que um objeto precisa atingir para escapar da Terra, é de cerca de 11 km por segundo, ou 40 mil km por hora. Em teoria, mesmo um praticante de snowboard, com impulso suficiente e voltado para a direção certa, pode decolar como um foguete. Escapar da gravidade da Terra pode não ser viável para um praticante de snowboard. Mas é possível lançar pessoas e projéteis em órbita. É possível deixar sistemas, mas é preciso ter a energia para isso. E já conquistamos conhecimento e tecnologia para fazer exatamente isso, para ir até a Lua, até Marte e além. Para chegar a Marte e além, o homem precisará canalizar a energia da gravidade. Tal como fazemos quando buscamos emoções fortes. A gravidade fornece 2 tipos de energia: a potencial e a cinética. A energia potencial é a que está sendo armazenada. E a energia cinética é o resultado dessa energia contida.
Esse fantástico fenômeno move as montanhas russas. No topo da montanha, nossa energia potencial aumenta. Ela é maior no topo da montanha russa do que na base. Não é algo abstrato. Realmente temos mais energia no topo. E se transforma em velocidade, em energia cinética, quando descemos a montanha russa. Agora vai, hein? A energia potencial é convertida em energia potencial cinética! Ah! Surfistas também utilizam essa energia dupla da gravidade. A NASA emprega esse princípio energético para aumentar a velocidade de suas missões. Quando se aproxima da órbita de um planeta, uma espaçonave ganha energia cinética, às custas da energia potencial. E quando dá a volta pelo planeta, como uma montanha russa cósmica, a nave sofre um efeito estilingue que a impulsiona com mais energia cinética. Quando a espaçonave Voyager visitou Júpiter em 1979, 1980, passou por Júpiter, que a atraiu, deu-lhe mais impulso num efeito estilingue e não só mudou sua direção de modo a dirigi-la para Saturno, mas também a acelerou. Saber como usar a força da gravidade permitirá que a humanidade se desloque mais rápido a lugares mais distantes no universo. Ter a física e a tecnologia necessárias é apenas uma parte da preparação para viagens extraterrestres. Preparar os astronautas para os rigores do espaço é outra. Longe da atração gravitacional da Terra, numa espaçonave que empreende a longa jornada até Marte, os astronautas terão de aprender a viver e trabalhar num ambiente livre da gravidade terrestre, onde sentirão a ausência de peso e todos os objetos se moverão livremente. Um modo divertido de sentir as emoções dos astronautas nas viagens espaciais é simulá-las num voo com gravidade zero. Eu estava esperando muito por isso. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Ao voar num Boeing 727 modificado para não ter gravidade, uma verdadeira montanha-russa radical, o astrofísico Alex Filipenko terá uma das grandes experiências de sua vida. Vai ser como soltar uma bola no ar. Sem peso, porque vai ser em queda livre. Eu vou flutuar como se não tivesse chão para me segurar. O avião 0G voa entre 24.000 e 32.000 pés de altitude. É a mesma de um jato comercial normal. Mas é aí que a semelhança acaba. É uma sensação indescritível. Ele percorrerá uma série de subidas e descidas na estratosfera. Assim como o vagão na montanha-russa, o avião de gravidade zero reúne energia potencial enquanto sobe a 45 graus. Os passageiros sentem isso como um aumento de peso. Ah, assim. A gravidade é medida em termos de forças G. Um G é a gravidade que sentimos na superfície da Terra. Agora vamos deitar desse jeito e esperar. Enquanto o avião acelera para cima, a gravidade aumenta e os ocupantes se sentem mais pesados. Tá legal. É muito bom. O avião está acelerando para cima, a cerca de 1,8 G no máximo. É estranho. Quando se aproximam do ápice do arco, o avião e as pessoas dentro dele começam a entrar em queda livre. E lá vem a gravidade zero! Nossa! Ai, que ótimo! É uma sensação indescritível! Minha nossa! Olha! Olha! Eu tô no espaço livre! Nossa! É isso que os astronautas sentem! A trajetória do avião induz a ausência de peso várias vezes, traçando uma série de arcos parabólicos. Mesmo estando dentro da cabine do avião, os passageiros estão em queda livre em direção à Terra, tal como os paraquedistas. Mas o que cria a sensação de ausência de peso?
A questão remonta a Galileu, que demonstrou que todos os objetos caem à mesma velocidade. Enquanto o avião e os passageiros caem em direção à Terra, mantêm a mesma posição em relação uns aos outros. Daí, a sensação de ausência de peso. Vai lá, vai lá! A sensação durou 25 segundos, porque durante esse tempo nós estivemos em queda livre. Eu me senti o super-homem voando. É uma sensação indescritível. Quando o motor do jato volta a engrenar, encerrando a queda livre, os passageiros sentem o peso voltar. Como dizia Einstein, a ausência de peso é apenas uma ilusão. Isso é incrível! É incrível! O avião 0G explora algo que Einstein descobriu em sua teoria geral da relatividade em 1916, que a aceleração equivale à gravidade. Quando subimos num foguete ou no avião 0G, a gravidade que sentimos é a mesma que sentiríamos sendo puxados para baixo pela gravidade de um objeto gigantesco, como um planeta. Então, a gravidade e a aceleração criam a mesma sensação. Por isso, os passageiros do avião 0G sentem-se como astronautas e podem vivenciar o prazer da ausência de peso. De novo, quer ver? Eu tô nadando no espaço, olha só. A bola e eu caímos livremente ao longo dos nossos caminhos naturais nos espaço e tempo curvo. É o que diz a teoria de Einstein. Independentemente da massa, a queda seguirá seu caminho natural. É incrível! No voo de 20 minutos, com 15 arcos, há tempo, entre os sustos e delícias, de provocar mais as leis da gravidade. Olha só a água! Olha só a água! Olha! Eu vou tentar pegar! Isso aí, vamos lá! Além de divertir astronautas amadores, os voos parabólicos, também chamados sugestivamente de voos do enjoo, têm um propósito prático. Preparam verdadeiros astronautas da NASA para viver e trabalhar na gravidade zero do espaço. Com esses sensacionais voos parabólicos, o homem aprendeu a simular a ausência de gravidade. Mas é possível criar gravidade artificial nos laboratórios? Esses experimentos levarão à exploração bem-sucedida de Marte. É o nosso futuro. Na aurora do século XXI, já conseguimos superar os limites da gravidade e escapar da considerável atração da Terra. O próximo passo é projetar e construir a tecnologia que permitirá ao homem trabalhar e viver em planetas distantes. Já temos conhecimento e tecnologia para fazer viagens à Lua. Graças à tecnologia moderna, a humanidade está no limiar de uma nova era na exploração espacial. A viagem para Marte começa aqui, em nosso laboratório no MIT. A gravidade artificial pode ser uma das maneiras de superar os efeitos nocivos da ausência de peso. Desde o advento da era espacial, os cientistas se preocupam em reduzir os riscos mortais e efeitos negativos provocados pela ausência de peso na gravidade zero. A questão, no começo, era a capacidade de sobreviver. Nós nem sabíamos, na época da Apollo, como as pessoas reagiriam a períodos no espaço superiores a poucas horas. Desconhecia-se a capacidade humana de controlar um veículo após a exposição prolongada à ausência de peso. Uma missão para Marte exigirá que os astronautas se afastem da gravidade da Terra por no mínimo 2 ou 3 anos. A força humana simplesmente não se presta à ausência da gravidade terrestre.
A arquitetura do nosso corpo tem como fim suportar nosso peso sob a força da gravidade. A gravidade determina como nosso sistema cardiovascular reage. Quando você levanta da cama e passa para uma postura ereta, um sistema regulatório faz com que o sangue reaja à força da gravidade.